Embora o subtítulo do filme seja First Kill, uma das primeiras coisas que aprendemos ao assistir é que as vítimas de Lina nessa história estão bem longe de serem as primeiras. Embora seja costume de fotógrafos e cinegrafistas passar vaselina na lente da câmera para criar uma atmosfera de blur, de forma a apresentar uma cena abstrata ou alguma baboseira do tipo, tenho de admitir que esse efeito ficou uma merda aqui. Alguém, pelo amor de Deus, avisa esse cinegrafista que essa câmera tá suja. Um dos médicos alerta que Lina estava fora do quarto e ninguém sabia onde poderia estar. Passa um minuto, repito, um minuto, e descobrimos que ela estava fazendo desenhos na sala de artes, um dos locais mais óbvios que eles deveriam averiguar, ainda mais levando em consideração que essa p*** fica colada com os corredores principais, cara. E você que tá procurando entender como diabos afinal essa menina conseguiu se esgueirar do quarto dela pra essa sala, passando pela penca de câmeras de segurança e os vigias no corredor sem ser notada. E qual foi o plano dela aqui? Fazer todo um fuzuê apenas pra se sentar em uma mesa e rabiscar um caderno? Jesus, essa menina deve sofrer sérios problemas com questão de tédio. E quem diria, de tantos lugares que essa mulher tinha pra se trancar, ela fica justamente na única sala do prédio onde não deveria estar. E que plano genial esse hospital tem? A paciente mais perigosa, vulgo uma sociopata serial killer, está solta. Vamos mandar então essa candidata a ir embora e evitar que ela corra algum risco, já que ela não sabe quem é a menina e não tá familiarizada com nenhum protocolo de segurança? Não. Bom, se levar em consideração a forma como esse vigia tá trabalhando, me impressiona que eles não tenham uma pessoa desaparecendo do quarto toda semana. Propaganda de marcas que bombam no mercado. E julgando que estamos falando da pessoa mais perigosa do instituto, é impressionante a forma como esse guarda entrou no quarto sem qualquer dificuldade. Aliás, uma coisa que eu fiquei curioso, como diabos ele tem um cartão que desbloqueia a entrada nos quartos? Porque o que deu a entender é que ele é um vigia responsável pelas câmeras, logo não tem cabimento ele ter esse tipo de poder. Anatomicamente falando, o crânio é uma das partes mais resistentes do corpo humano. Composto por 22 ossos, é uma região de constituição fechada e de difícil rompimento. Ainda assim, Lina, uma garota com os braços mais finos que grilo de dieta, consegue ter força o suficiente pra tirar sangue desse maluco com apenas um golpe. Não, e é incrível como uma pancada na região posterior da cabeça consegue ser tão forte a ponto de fazer a pessoa cuspir sangue. Sim, de um golpe que foi do outro lado do crânio. Só pode que a produção desse filme tenha a gente como um povo burro, sem qualquer capacidade de comparar as coisas. Ninguém percebeu que eles colocaram um dublê pra fazer essa cena. Imagina, a menina virou uma anã de um minuto pro outro. Completamente compreensível. Que empresa tá treinando esses guardas? O cara passa anos treinando combate corpo a corpo pra ser jogado no chão por uma mulher que mal sabe segurar uma vassoura. Momentos atrás, Edith havia tido um surto e atacado a funcionária recém-contratada por nenhum motivo aparente. No dia seguinte, eles retomam ela ao seu trabalho habitual de varrer a entrada e saída principal do hospício. Não deveria ser um dos últimos locais que ela deveria se aproximar? Apesar desse filme ter em seu título brasileiro as palavras A Origem, em nenhum momento vamos contemplar qualquer tipo de explicação que revele o passado de Lina. O filme já inicia contextualizando que ela é uma paciente do Instituto Sarni, e o máximo que eles explicam é que se trata de uma pessoa que costumava usar da sua deficiência para enganar famílias. De resto, vamos ficando sem entender, afinal, que motivações foram essas que fizeram Lina passar por essas experiências. Por que raios ela tem essa ambição de se sentir amada por uma figura paterna, e que diabos de decisão foi essa de mandá-la pra um hospital? Ela é uma assassina sociopata? É. Mas onde isso é motivo de mandar alguém pra um hospício? O que impede ela de simplesmente ser julgada pela justiça, responder pelos seus crimes e cumprir sua pena como qualquer outro criminoso? E eu acho que essa cena reforça ainda mais aquela noção de que branco tem tudo a mesma cara. Ela entrou em uma das primeiras páginas da busca que ela fez por crianças desaparecidas e teve a sorte de encontrar logo de primeira ali uma menina com um rosto parecido com o dela. Parecido? Não. Basicamente um gêmeo idêntico, cara. Enquanto isso, eu fiz esse teste comigo mesmo e descobri que posso me passar por um lêmure perdido de Madagascar. Eu fico curioso quanto a como ela tá acessando esse site, tendo em vista que o endereço sequer tem domínio maximal no DNS. Mãozinha da clemência. Regra pra todo mundo que for atingido por um maníaco com intenções homicidas e deixa você no chão sangrando. Finja de morto. Não dê a satisfação de que ele não fez o trabalho direito. As chances de você encontrar um sósia seu é uma entre milhares.
vezes. Ainda mais levando em consideração que Esté não tem o que os cientistas chamam de rosto médio. Mas ela não apenas encontrou um rosto parecido, como também a mesma sobrancelha, a mesma boca, o mesmo formato de rosto e, se deixar, encontrou até o mesmo tipo sanguíneo. E o governo americano nesse filme é tão incompetente porque eles sequer fazem um levantamento de dados pra confirmar que realmente estamos falando da mesma Esté. Cadê os testes? Cadê a entrevista? Cadê os exames de sangue? Mas eu acho que ninguém consegue ser tão incompetente quanto o governo da Estônia, porque levando em consideração que Lena é uma assassina que fugiu de um hospital psiquiátrico, como diabos esse povo não identificou o rosto dela assim que ela passou pela polícia local? Como ela conseguiu convencer os agentes da embaixada? Ok, ela é extremamente semelhante a Esté, mas o caso de Esté só é famoso nos Estados Unidos. Mesmo que o governo estrangeiro tenha sido informado, e se lembrado de todos os rostos de pessoas que tenham desaparecido ao redor do mundo, ainda assim era mais fácil eles terem ligado essa menina a Lena. Ou o hospital resolveu deixar baixo que essa mulher fugiu. Eu não tô entendendo mais nada. Você está sem ver sua filha por 4 anos. 4 anos, cara. Não é uma semana, um mês. São 4 anos. Sério que a reação desse cara é essa? Ele realmente tá feliz que a filha dele voltou? O rosto de eu definitivamente matei a minha irmã. Então quem é essa menina? Lá pro meio do filme, descobrimos que a todo momento Tricia e Gunnar sabiam que aquela não era Esté. Todavia, Tricia aceitou a mentira porque era conveniente a uma farsa ainda maior que ela criou pra não magoar seu marido. Assim sendo, porque Tricia permitiu que a impostora fosse à consulta com a terapeuta, sabendo que esta não conseguiria responder as perguntas e, consequentemente, acabaria expondo a verdade. Não teria sido melhor já ter planejado o trato com Lena no começo, em vez de quase uma semana depois? Considerando a forma como esse detetive anda tirando fotos, das pessoas que ele investiga, me impressiona que ele se mantém no trabalho. E levando em conta que esse cara já tinha suspeitas quanto à identidade verdadeira de Esté, porque ainda assim ele autorizou que ela fosse entregue aos Albright em primeiro lugar. Get Gunner. Leelsta? Eu não teria dúvidas quanto à possibilidade de ter alguma coisa errada com essa menina, tendo em vista que do nada a voz dela mudou aqui. E é interessante analisar que a maior habilidade de Lena é sua capacidade de manipulação. Logo se torna meio contraditório as tantas vezes que ela age fazendo coisas que ela deveria saber muito bem que levantariam suspeitas. Lena, uma sociopata assassina com QI acima da média, que enganou a segurança de um hospital e 2 países ao mesmo tempo para viajar para o outro lado do mundo, ainda assim não consegue formar um plano coerente acerca de sua ambição em seduzir o pai da família. Estamos falando de uma pessoa que a enxerga não apenas como uma criança, mas como sua filha. Como ela espera que ele se apaixone por ela? E se essa mulher sabe que não tem como a filha dela ter renascido dos mortos, por que diabos ela demorou tanto tempo para fazer alguma coisa? Enfaixando aqui meus peitos para que não estranhem o volume, todavia vou deixar a porta do quarto destrancada e correr o risco de alguém descobrir minha farsa. Vamos lembrar que essa é a sociopata mais inteligente dessa saga. She's got more talent than I had when I was in my 20s. How's that possible? 4 years ago, she was still drawing stick figures. É engraçado como o próprio filme expõe a idiotice desse disfarce. I think something's going on with Dr. Seeger. She seemed to be implying in our last meeting that Esther is lying. That's insane. Maybe she needs to see a therapist. Ah, meu Deus, ele é o pai burro que ignora todos os sinais que aparecem na história apenas pra sustentar a tola fé de que a filha dele não é uma impostura. É ainda plágio quando o roteirista copia todos os elementos da obra anterior. Esse cara por acaso tem algum problema? Eu entendo que existem pais negligentes que mal sabem o sobrenome do filho, mas não é o caso de Alan. Ele realmente se importa com a filha dele o suficiente pra estranhar que Esté não voltou com os mesmos traços do rosto e nem com a mesma voz. Suponho que ele foi tomado por algum retardo conveniente? You're coming? Yeah, of course I'm coming. You're my wife. I can deal with a few rich pricks for you. What about Esther? Well, Gunner's here. She'll be fine, right? Então a sua filha some por 4 anos, você passa por uma puta depressão e quando ela é resgatada você não se importa de deixá-la sozinha? Ok, ela vai estar com o irmão, mas você é o pai dela! Não acha que deveria ser ainda mais presente, considerando que a menina com certeza precisa da sua companhia agora mais do que nunca? Pai do ano, hein? O clichê da porta destrancada ataca novamente. Lena, uma mulher super inteligente, mas ainda assim abandona o quarto dela, deixando a p*** de um diário cheio de informações sobre sua farsa na estante. Fala sério, hein? Essa menina deve ter passado por tudo quanto é tipo de entidade americana.
mas vocês resolveram investigar as digitais dela só agora? Tramas envolvendo crianças assassinas fazem parte da receita de sucesso do terror norte-americano. Mas acredito que o que de fato fez o primeiro filme fazer sucesso foi a reviravolta que o final trouxe. Os telespectadores esperavam tudo, menos o fato de que a personagem na realidade não era uma criança. Nesse segundo filme também seguimos a receita da reviravolta. Descobrimos que na realidade a verdadeira Esté havia morrido e que a mãe e irmão da garota, Tricia e Gunnar, sabiam desse fato. Tricia se revela aqui como a verdadeira vilã. E cabe à nossa antagonista favorita saber o que vai fazer nessa família problemática. E diferentemente do primeiro filme, a reviravolta aqui acontece no meio da história, possibilitando que essa problemática pavimente o núcleo de tensão da trama. Vou retirar então 5 pecados em reconhecimento dessa boa proposta. No, she's more than that, Mother. She's a psychopath living in our fucking house. So then can we just, make it look like an accident? It's too soon. We need to think about this. So she just owns us now. No, she has just as much to lose as we do. Neither of us were expecting this. So for now, we just keep an eye on her, and when the time is right, we'll end it. Sim, vamos deixar uma sociopata do viver na nossa casa apenas porque não quero magoar o coração do meu marido. Mesmo que, posteriormente, ele vá sofrer de qualquer jeito, já que planejo matar essa impostora de uma forma ou de outra. Eu poderia então já adiantar essa decisão e evitar que essa mulher faça alguma coisa contra nós, principalmente depois de ver que ela mantém rabiscos bem sugestivos no seu diário. Mas não! O curioso caso da lágrima que foi pintada em um olho, mas no minuto seguinte muda de posição misteriosamente. Olha isso, Coca-Cola! Ela jogou fora todo o tempero! Se eu soubesse que a sociopata que eu mantenho dentro de casa possui intenções homicidas contra a minha vida, eu repensaria o ato de ficar tão próximos dos trilhos de um metrô sem vigiar as costas. Pelo amor de Deus, você sabe que o acordo acabou e Tricia e Gunnar querem te matar agora. Aproveita e tenta fugir dessa casa! Pula da janela do seu quarto e passa longe dessa família! Just die, you freak! I didn't mean to. Oh, that's just brilliant. Hi, honey. The police just called me. Oh, I know. I'm sorry. It was my fault. Esther wandered off at the store, and I panicked. Oh, good. Well, I'm on the train. Essa mula tinha só um objetivo. Ele só precisava ficar com a porra do olho na menina que estava jogada no chão. Ele viu ela se levantando e não foi atrás dela. O clichê do vulto. It doesn't have to be like this. Diz ele com uma lâmina na mão. Após Tricia jogar Lena no chão da cozinha com um golpe, passa alguns segundos e ela descobre que Lena havia fugido do local. Sim, Tricia, que estava o tempo todo de frente pro corpo da guria, ainda assim não teve o reflexo de enxergar a porra de um corpo se erguendo do piso, ligar o gás e causar um incêndio. Todo mundo nessa família ficou cego de repente. O curioso caso dos telhados nos filmes que não quebram nem com o peso de 2 pessoas sobre eles. Selo Assassin's Creed de resistência. Who the fuck are you? Boa pergunta, porque depois dessa menina ser jogada no chão umas 500 vezes, ter a cara amassada na parede, ainda assim essa dentadura só saiu com uma massagenzinha na bochecha. O curioso caso do corpo, que parou de um jeito, mas passa um minuto e ele está em outra posição, misteriosamente. Toda a casa tá pegando fogo, mas convenientemente esse quarto foi salvo das chamas, pra Lena ter tempo suficiente de se arrumar e esconder o sangue. E mesmo que esse cômodo tenha algum tipo de blindagem mística contra incêndios, suponho que Lena tem algum tipo de pulmão super avançado pra conseguir respirar em meio a toda essa fumaça. E por que ela tá se dando esse trabalho? A casa foi destruída. Ninguém estranharia, ela tá carregada de arranhões e outros ferimentos. Na verdade, seria até o mais prudente a se mostrar caso ela quiser vender a história de que foi a vítima aqui. A forma como as chamas tomaram essa escada não faz qualquer sentido. E esse filme só me deixou confuso. Vamos lá. Esté é uma menina americana que desapareceu em Connecticut, filha dos Albright. E graças à influência de Lena, o governo e a mídia acreditaram que ela havia sido sequestrada e foi parar na Estônia. Porém, no primeiro filme, é dito que ela
ela nasceu na Rússia e ela só foi trazida à América pelo Sullivan. Como é que a nacionalidade e família dessa menina mudaram de um ano pro outro? Ah, Niles, ela mentiu no orfanato. Mas a diferença é de um ano de um filme pro outro. O rosto de Esther ainda deveria estar na mídia e haveria vários registros da história dos Albright. Não é como se Lena tivesse controle sobre todas as instituições e jornais pra mudar a origem de Esther. E se afinal Esther originalmente veio dos Albright, que são uma família rica em Connecticut, por que isso não foi citado no primeiro filme? Houve uma amnésia conveniente em todo mundo?